Mais uma vez, estamos transmitindo na continuidade deste trabalho sobre a Gênese e a vida, a gravação número 14. Nossos agradecimentos pela inestimável colaboração do nosso irmão Rafael Amorim, que, inobstante ser muito ocupado, sempre acha tempo para, de modo muito eficiente, registrar no Facebook essa sequência de gravações. Antes, porém, rogamos, em nome de Jesus, aos amigos espirituais da colônia Maria de Nazaré, Burgo dos Lírios e Recanto de Irmãos, que nos ajudem, assim como também aos mentores espirituais maiores de outras colônias, para que nós possamos, no desenvolvimento deste trabalho, atingir o objetivo que corresponda às expectativas dos nossos amigos espirituais, que almejam a divulgação do Consolador prometido. Prosseguindo nas considerações relacionadas com a Gênese segundo o Espiritismo, é preciso que fique claro: a Terra já era povoada por espíritos simples e ignorantes, quando, procedendo de outra esfera, vieram para cá. Como almas degradadas, os exilados de Capela e também exilados de outros orbes. Essas almas, embora mais evoluídas, eram recalcitrantes na prática do mal. Todavia, muito contribuíam para o progresso da humanidade terráquea, a qual encontrava-se nos primeiros estágios da evolução humana. Foi Cristo, já naqueles tempos remotos, que enviou missionários, prometendo a vinda de outro Consolador. O Consolador prometido, que o mundo não entende, mas os discípulos do Mestre Jesus compreendiam porque já estava nele. Este Consolador prometido que tem, como sabemos, o propósito de recordar os ensinamentos que Cristo proporcionou, mas também ensinar outras coisas que somente poderiam, e agora os dizeres são meus, acontecer no futuro, e este futuro é hoje, é o período que nós estamos vivenciando. Embora imperfeitas, as almas integravam a raça adâmica, eram mais inteligentes, portanto, nos primórdios dos tempos, eram mais industriosas e impeliram ao progresso as almas nativas do nosso planeta, no campo das ciências e das artes, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas. Então, espíritos evoluídos, porém recalcitrantes na prática do mal, vieram degradados para o planeta Terra e encontraram aqui uma quantidade enorme de humanidade terráquea, a qual eram muito atrasados. Observações geológicas e antropomórficas tendem a confirmar que a raça adâmica não é antiga na Terra. Tomando como base o próprio texto bíblico do Gênesis, não é possível que o gênero humano proceda de uma individualidade única, ou seja, de Adão e Eva, há 6.000 anos atrás. Tempo calculado pela Igreja Católica, que hoje já admite que o cálculo não estava certo.
Hoje, à luz dos conhecimentos atuais, consolidados, sabemos que as almas egressas de outros orbes encontraram no campo da genética todos os eventos necessários para reencarnarem com as características raciais que eram distintas nos primórdios dos tempos. Os co-criadores do Pai, muito antes do darwinismo, do neodarwinismo e mesmo das leis de Mendel e do projeto Genoma, haviam estabelecido as diretrizes bioquímicas que configuram as diferenças raciais. A miscigenação entre as raças ao longo das eras, a tendência é que desapareçam estas diferenças dos tipos humanos e todos apresentem características comuns. Voltando à Gênese segundo o Espiritismo, sabemos que a raça adâmica e seus descendentes são apresentados como homens inteligentes, capazes de construírem cidades, cultivarem a terra e trabalharem os metais. São rápidos e duradouros os seus progressos no campo das artes e das ciências. Não é possível, pois, a concepção que esse tronco tenha dado origem a numerosas raças tão atrasadas, registradas na história da humanidade. Basta que façamos uma pesquisa do passado e já iremos ter a certeza e a evidência destes fatos dos quais nós estamos falando, inclusive encarando o presente que estamos vivendo entre as relações humanas, de povo contra povo e muitas vezes no seio de uma mesma nação. Tanta degradação típica de pessoas primitivas e atrasadas, tão atrasadas e rudimentar, que ainda em nossos dias rastejam a animalidade. E não é possível que tenham esquecido o que faziam os seus pais. Tão radical diferença nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atestam com evidência a diferença das raças adâmicas em relação aos demais povos da Terra. Do ponto de vista biológico, sabemos já os segredos a nível de estrutura bioquímica, a condição genética dentro da célula permite que a raça africana tenha na pele, como organoide celular, os melanóforos em grande quantidade, numa quantidade muito maior, as quais é muito maior que as outras raças, as quais sintetizam o pigmento chamado melanina, que confere a cor preta da pele e propicia as condições necessárias ao organismo destes irmãos africanos, para que eles possam se dar bem e viver no clima quente, tão quente quanto o da África. O darwinismo e o neodarwinismo explicam as diferenças da cor da pele, bem como os aspectos morfológicos dos seres humanos. Assim nos expressamos pela necessidade de que Kardec, na codificação da doutrina, sempre deixou em aberto a aceitação da evolução científica, junto com os outros pontos da nossa doutrina. Por isto que podemos dizer, a doutrina espírita é constituída por filosofia, por ciência e por religião. Estamos livres para concluir
que somos libertos dos dogmas, geradores dos conflitos interpretativos, de outras crenças religiosas, e que criaram tantos fatos tristes que se acham registrados nas almas como uma herança constituída pelo mau uso do livre-arbítrio do passado. E nessa herança existem as patogenias e as dificuldades, até mesmo comportamentais, de relação entre os homens, de relação entre os povos, que geram toda a história conflitante que nós estamos vivenciando no presente. Com base no neodarwinismo, aceitamos hoje cientificamente como aconteceram as características raciais em decorrência das influências ambientais, mutação genética e adaptação. Dentro das ponderações e digressões necessárias, é preciso que digamos: a civilização chinesa, segundo Kardec, remonta a cerca de 30 mil anos. Documentos mais autênticos provam: o Egito e a Índia e outros países já eram povoados naqueles tempos. No próprio Gênese bíblico, encontramos a evidência de fatos que nos levam a não aceitar a afirmativa de que a humanidade tenha aparecido há 6.000 anos, como afirmava a Igreja cristã no passado. É claro que agora já não existe mais como verdade a divulgação deste fato aqui que estamos lendo. E mesmo copiando, porque na verdade eles constam nas Bíblias de tempos passados. Portanto, os fatos geológicos, arqueológicos e demais aspectos enfocados na paleontologia e em outras ciências nos dão a certeza da presença do homem na Terra bem antes da época fixada pela Gênese. Ainda mais evidente se torna a impossibilidade de 6.000 anos desde que se admita com a Gênese que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, com exceção de Noé e sua família, que o mesmo tenha sido a geratriz do resto da humanidade. A evolução do ser humano mostra que devemos interpretar a Bíblia e recorrermos muitas vezes a outros campos do conhecimento para ampliarmos nosso entendimento e usarmos todos os ensinamentos preciosos contidos nesse livro, o qual fornece bases importantes para o progresso espiritual da humanidade. Certas observações tomadas ao pé da letra conduziu a humanidade aos tristes fatos registrados na nossa história, na história do homem, no passado, como já foi falado, e ainda no presente. Rigorosa lógica com os fatos a corroborá-lo de maneira mais perentória mostra, pois, que o homem está na Terra desde tempos indeterminados, muito anterior à época que a Gênese assinala. O mesmo ocorre com a diversidade dos troncos primitivos, porquanto demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia e a arqueologia e outras ciências descobrem traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano,
ainda mais completa é a demonstração. A doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso nada mais vem a ser do que a entidades espirituais egressos do planeta, ou da estrela Capela, de um dos orbes lá existentes, e que foram aqui segregados, ou estão degradados, melhor dizendo. Os mundos progridem fisicamente pelas transformações da matéria, e moralmente também acontece esta modificação pela purificação dos espíritos que os habitam. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem resulta do adiantamento moral das entidades espirituais. O progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência podem muitos homens que têm em si a presença dos instintos maléficos fazer muita maldade. Logo que um mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia psíquica dos mundos, reparam-se mutações na sua população, encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações espirituais. Os que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal, sempre revoltados contra Deus e suas leis, se tornam daí em diante um embaraço ao ulterior progresso moral, uma causa permanente de perturbação para a felicidade dos bons, pelo que são excluídos da humanidade, a qual então pertenceram, e tangidos para mundos menos adiantados. Foi o que aconteceu com os egressos de Capela, e que constituíram a raça adâmica, onde eles aplicarão a sua inteligência, a sua intuição, dos conhecimentos que se acham armazenados, eu digo, nas suas personalidades almas, que adquiriram em termos de progresso naquele tempo, desde aqueles tempos, os quais passaram a viver, ao mesmo tempo que expiarão por uma série de existências penosas e por meio de árduos trabalhos, suas passadas faltas e seu voluntário endurecimento. Percebam, pois, meus irmãos, que os egressos de Capela, que constitui a raça adâmica, e não um casal como poderíamos pensar, ou como pensam os adeptos de outras crenças, trouxeram uma colaboração muito grande, porque nas suas reminiscências, nos seus registros, eles tinham uma inteligência mais desenvolvida. E utilizaram essa inteligência para o progresso, para a ajuda da sociedade humana, quer dizer, sociedade dos grupamentos humanos e espirituais, que naquele tempo eram simples e ignorantes, e por este motivo aconteceu uma vantagem para ambos, porque na verdade os que estavam aprisionados, eu diria, na Terra como egressos da constelação do Cocheiro, resgatavam suas faltas, desenvolviam suas virtudes e, ao mesmo tempo, contribuíram para a evolução dos seres espirituais, que eram mais atrasados. Percebo, então, a sabedoria e a luz que existe nos conhecimentos e nos desígnios divinos. Que serão tais seres entre essas outras populações, agora se nós analisarmos, para eles, novas, ainda na infância da barbárie,
senão anjos decaídos, ali vindo em expiação? Não é precisamente para eles um paraíso perdido, a terra donde foram expulsos? É claro que eles perderam o seu paraíso e vieram para um mundo primitivo. Esta terra, que é o outro mundo, não lhes era um lugar de delícias, em comparação com o meio ingrato, onde vão ficar relegados por milhares de séculos, até que hajam merecido libertar-se dele. A vaga lembrança intuitiva que guardam da terra, ou que é o outro mundo, de onde vieram, é uma longínqua miragem a lhes recordar o que perderam por sua própria culpa. Mas, ao mesmo tempo em que os maus são afastados do mundo em que habitavam, espíritos melhores aí os substituem, vindos quer da outra dimensão, concernente a esse mundo, quer de um mundo menos adiantado, que mereceram abandonar, porque já haviam atingido um grau de desenvolvimento maior e mereceram vir então para este mundo, e estou me referindo ao nosso mundo. Espíritos esses para os quais a nova habitação é uma recompensa. É claro, pois se saímos desta terra e vamos para um outro mundo mais evoluído, para nós será uma recompensa. Assim, renovada e depurada, a população espiritual dos seus piores elementos, ao cabo de algum tempo, o estado moral do mundo se encontra mais evoluído, mais aperfeiçoado. São às vezes parciais estas mutações, isto é, circunscritas a um povo, a uma raça, doutras vezes são gerais, quando chega para o globo o período de renovação. As análises feitas por Kardec como uma verdade abrangente ao universo já está acontecendo em nosso planeta Terra, conforme revelações de espíritos e anunciada pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. É a transição planetária, porque os espíritos atrasados já começam a ser um obstáculo para o processo evolutivo dos bons espíritos, almas que querem regenerar e ter a continuidade da sua ascensão evolutiva em direção a Deus e também em direção a um mundo feliz, a um mundo regenerado onde o mal não mais prevalecerá sobre o bem. É claro que temos fundamentos bíblicos para aceitarmos estas verdades que pelos Espíritos foram postas na Gênese, segundo o Espiritismo, porque essas entidades espirituais, Espírito de verdade, sob a orientação do Mestre Jesus, Espírito de verdade, elas representam os questionamentos que hoje podemos fazer e para os quais percebemos que existe coerência, que existe lógica. Então Cristo disse: não se turbem os vossos corações. Se crede em Deus, creiam também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Eis que me vou para vos preparar o caminho. E quando vos tenha preparado o caminho, eu voltarei e os tomarei para mim, a fim de que onde eu estiver,
ali também estejai vós. Nas gravações anteriores, já temos pleno conhecimento de que o avanço tecnológico do presente está fornecendo fotos e registros de fatos que comprovam as muitas moradas na casa do Pai, na nossa Via Láctea. Mas acontece que além da nossa Via Láctea, existem outras galáxias. 10 na potência 13, segundo Carl Sagan, é a quantidade de galáxias ao alcance das lunetas astronômicas e também das sondas espaciais que são lançadas no espaço. Portanto, não precisamos pensar que os dizeres de Cristo represente uma profecia na qual precisamos crer. Atualmente poderemos ter embasado nos fatos. São as outras coisas que naquele tempo a doutrina não podia ensinar, que nos atestam que não é uma profecia só, era uma afirmativa feita pelo Divino Mestre Jesus das muitas moradas da casa do Pai. E todos nós hoje ainda somos almas doentes, meus irmãos. Se não fora assim, o nosso irmão Emanuel não teria feito afirmativa através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de que todos nós somos almas doentes, aguardando alta no hospital planetário chamado Terra. Em decorrência do mau uso do nosso livre-arbítrio, registros vão sendo feitos no nosso corpo perispiritual e também na nossa inteligência pura, no nosso espírito. E estes registros se traduzem a harmonia, a paz, as virtudes, enfim, preconizadas por Cristo e ensinadas pelas crenças das múltiplas religiões, nos conduzirão a um estado de felicidade. Mas se tivermos atitudes inferiores, devido às nossas maldades e ignorância, nós estaremos criando um porvir de infelicidade para nós e também para os nossos semelhantes. Então, assim sendo, percebam, nós, embasados nos textos bíblicos, principalmente nos ensinamentos de Jesus, e também noutros ensinamentos contidos no Velho Testamento e no Novo Testamento, temos a certeza de que os fatos que antes eram motivo atos de fé, hoje são razões de certeza, porque a ciência e a religião e a filosofia nos estão conduzindo para esta feliz conclusão. E assim, prezados irmãos, concluímos mais uma etapa das gravações que estão sendo feitas. Nós convidamos vocês não só para acessar os temas sobre a Gênese e a vida no Facebook, mas também vocês poderão conseguir a sintonia durante o dia todo dos programas apresentados com belas músicas, mensagens e ensinamentos no endereço. Eu digo endereço porque sou do sistema antigo ainda, mas é www.cavile.com.br. Percebam, meus irmãos, vocês devem aproveitar estas oportunidades de fazer a sintonia com estes programas para que possam usufruir as oportunidades de receber essas mensagens universais, que correspondem às expectativas e os desejos da Divina Providência, a fim de que vocês possam marchar para um porvir através da autotransformação e pela qual vocês irão atingir a felicidade que Deus almeja para todos nós. Assim dizendo, eu vos convido para uma próxima gravação,
que daqui a algum tempo vai ser apresentada, daqui a pouco tempo, através da internet. E assim, Jesus, eu agradeço. Mentores espirituais, eu agradeço. E rogo a vós, rogo a Deus, para que vibrações de amor possam envolver esta humanidade inteira, a fim de que as pessoas, de alguma forma, possam perceber que Jesus é a fonte dos nossos ensinamentos, é nosso modelo, é nosso guia e também da humanidade. Que assim seja.